Reforço Betel, só a educação liberta. E Panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. 22 de novembro de 2025. A mando do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prende preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Na decisão, Moraes citou que Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica usada na prisão domiciliar e que tinha elevado o risco de fuga durante uma vigília convocada para a tarde deste sábado pelo senador Flávio Bolsonaro. O advogado de defesa, aliados e opositores de Jair Bolsonaro reagem à prisão. Ele passará por audiência de custódia amanhã. Morre o 5º policial baleado na mega operação contra o crime organizado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio. No último encontro da COP30 em Belém, países aprovam um acordo que omite a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Em um pronunciamento à nação, Volodymyr Zelensky rejeita o acordo de paz dos Estados Unidos, que exige concessões de territórios da Ucrânia. Donald Trump estabelece um prazo para a decisão do presidente ucraniano e diz que ele terá que gostar do plano. O governo da Colômbia apreende o maior carregamento de cocaína da última década. E você vai conhecer um programa que ensina comunidades da Amazônia a criar artesanatos com resíduos de pescado do Amapá. Agora no Jornal Mundial. Na manhã de hoje, a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. A prisão foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da PF. Na decisão, Moraes apontou violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga, após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma vigília em frente à casa do pai. A Polícia Federal chegou à casa de Jair Bolsonaro no começo da manhã deste sábado para cumprir uma ordem de prisão. O ex-presidente foi levado à superintendência da PF no Distrito Federal. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos de prisão por conspiração para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após a derrota nas eleições de 2022. Mas fontes próximas ao caso explicaram que se trata de um mandado de prisão preventiva e não do cumprimento da pena. A Polícia Federal afirmou em um comunicado que executou o mandado de prisão preventiva em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. A ordem teria partido pelo risco de fuga. Por violar medidas cautelares, Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto em sua residência, em um condomínio de luxo em Brasília, e era monitorado eletronicamente. Na sexta-feira, a defesa do ex-presidente pediu ao tribunal que permitisse a pena em domicílio por razões humanitárias, devido ao estado de saúde delicado do político. Bolsonaro sofre com sequelas permanentes de uma facada no abdômen que recebeu em 2018 durante um evento de campanha presidencial. A defesa do ex-presidente afirmou que a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes causa profunda perplexidade. Segundo os advogados, a decisão estaria baseada na convocação de uma vigília de orações organizadas pelo senador Flávio Bolsonaro. Eles argumentam que o direito de reunião e liberdade religiosa é garantido pela Constituição. Os defensores afirmam ainda que Bolsonaro estava em sua residência usando tornozeleira eletrônica e sob monitoramento policial, o que, segundo eles, afastaria o risco de fuga apontado por Moraes. Na decisão encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ministro do STF determinou que a prisão fosse feita de forma respeitosa. Vamos saber de mais informações ao vivo com João Pedro Coutinho. Boa noite, João. Boa noite, João Pedro. Boa noite a todos os telespectadores da TV Mundial e todo o Brasil. Na decisão encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que a prisão de Bolsonaro seja realizada sem exposição midiática, sem algemas e preservando sua identidade. O mandado, cumprido neste sábado de manhã, determina que a Polícia Federal adote medidas para garantir uma abordagem institucionalizada e discreta, evitando cenas que possam causar constrangimento ou uma repercussão negativa,
Essa decisão ressalta que o ex-presidente estava sob medidas cautelares desde julho e que havia indícios de tentativa de fuga, o que fortaleceu o pleito por prisão preventiva. Apesar da gravidade da medida, o ministro levou em conta a necessidade de garantir tratamento condizente com o status de ex-chefe de Estado e exigiu que a Polícia Federal, a PF, evite a exposição pública desnecessária. Ou seja, isso significa que agentes vestindo uniforme ou criados para a mídia devem ser evitados. Os locais de abordagem devem ser reservados e qualquer registro fotográfico ou institucional deve obedecer ao protocolo de dignidade. O cumprimento efetivo dessas instruções será acompanhado de perto por órgãos internos da Polícia Federal. O cumprimento da ordem já está em curso e a PF está em conformidade com as determinações. Nesta noite, Bolsonaro está detido na Superintendência da Federal em Brasília. E logo mais haverá audiência de custódia. Essas são as informações direto de Macapá, João Pedro Coutinho. João Pedro, de volta para você. Muito obrigada, João, pelas suas informações. Aliados do ex-presidente reagiram à prisão preventiva. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma publicação dizendo o seguinte, abre aspas, Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as justiças com a firmeza e a coragem de poucos. Ele é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada. Fecha aspas. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse, abre aspas, o país amanheceu triste. A prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, homem honesto, deixa claro o quanto ainda precisamos evoluir como nação e como democracia. Fecha aspas. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, disse, abre aspas, Bolsonaro não teve um julgamento justo e vem sendo privado de liberdade antes mesmo da sua condenação. Hoje, mais um golpe contra seus direitos. Fecha aspas. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava no Ceará quando recebeu a notícia da prisão do marido. Ela publicou o seguinte, abre aspas, confio na justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta. Agradeço de coração a compreensão e o carinho de todos. Seguimos em oração. O Brasil precisa da nossa intercessão. Fecha aspas. Apoiadores e opositores foram até a sede da Polícia Federal em Brasília após a prisão de Bolsonaro. A notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na sede da Polícia Federal em Brasília se espalhou rapidamente pela capital federal. Vários moradores da cidade foram até o local na manhã deste sábado, uns para comemorar, outros para demonstrar apoio ao antigo capitão do Exército. Hoje eu me sinto feliz, cidadã feliz. Esse cara, meia-noite, 8 minutos, tentou tirar a tornozeleira do pé dele para fugir. E o Flávio Bolsonaro ia botar todo mundo aqui no Jardim Botânico para ele ser dissolvido no meio da multidão e fugir. A gente ia simplesmente perder. E agora ele vai pagar e eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Sabadão. O Brasil tá feliz. Entre as pessoas que foram até a sede da PF estava a deputada federal Bia Kicis, colega de partido e aliada do líder de extrema-direita, que criticou a ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Estamos numa situação completamente absurda, imoral, de perseguição política. Então não dá para ter outra reação que não seja uma profunda indignação. Em sua decisão, obtida pela AFP, Moraes, relator do processo em que Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por ter conspirado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, classificou a convocação de uma vigília pelo senador Flávio Bolsonaro para este sábado de um ambiente propício para a fuga do ex-chefe de Estado. Além disso, segundo o documento, durante esta madrugada, o líder de extrema-direita tentou romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Após 2 semanas de negociações e uma madrugada de impasses em Belém, países que participaram da COP30 alcançaram um acordo climático bem mais modesto do que esperado. Diante da resistência de países produtores e emergentes, a Conferência Climática da ONU estabeleceu como texto mínimo, acompanhado de uma promessa brasileira de construir, fora do documento oficial, um roteiro oficial para quem quiser avançar na transição energética. O presidente Lula celebrou as conquistas alcançadas na COP.
Os quase 200 países participantes da COP30, realizada em Belém do Pará, aprovaram neste sábado um documento mínimo que omite um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis, como solicitado por mais de 80 países. A primeira Conferência Climática da ONU, sediada na Amazônia, encontrou resistência dos países produtores de petróleo e emergentes e se limitou a propor uma aceleração da ação climática de forma voluntária. O documento, fruto de compromissos dolorosos após 2 semanas de negociações, foi adotado por consenso e com aplausos. Presidente da COP30, o diplomata brasileiro André Corrêa do Lago disse que o Brasil se comprometeu a elaborar um roteiro a ser seguido para a saída das energias fósseis destinado aos países interessados, depois que a proposta ficou de fora do acordo final. Entre os demandantes desse chamado Mapa do Caminho estavam Colômbia, França e Espanha, por exemplo, que haviam se mobilizado para obter um documento que orientasse a saída do gás, do petróleo e do carvão e que fosse vinculante para todas as nações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da cúpula do G20. Mesmo longe de Belém, o petista celebrou os resultados da primeira Conferência do Clima da ONU realizada no Brasil. No ano em que o planeta ultrapassou pela primeira vez, e talvez de forma permanente, o limite de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a comunidade internacional tinha diante de si uma escolha: continuar ou desistir. Optamos pela primeira alternativa. Na COP da Verdade, a ciência prevaleceu. O multilateralismo venceu. A COP30 sofreu uma série de críticas por problemas como o alto preço das hospedagens e o incêndio na sede da conferência, mas Lula destacou os progressos alcançados no evento. Reafirmamos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Saímos de Belém com um quadro renovado de contribuições nacionalmente determinadas. Mobilizamos a sociedade civil, a academia, o setor privado, os povos indígenas e os movimentos sociais, para fazer da COP30 a COP com a segunda maior participação da história. O presidente ainda pediu mais investimentos no meio ambiente em vez dos gastos elevados com defesa. É inconcebível que não sejamos capazes de mobilizar 1,3 trilhão em financiamento climático, enquanto o dobro desse montante é consumido por despesas militares. Fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a desastres é uma questão de vida ou morte. A presidência brasileira da COP30 se comprometeu neste sábado a elaborar um mapa do caminho para a eliminação dos combustíveis fósseis para os países interessados, depois que esta proposta ficou de fora do acordo final da cúpula climática da ONU em Belém. Daqui a pouco, a morte do 5º policial baleado na mega operação contra o crime organizado no Rio. A rejeição do presidente da Ucrânia ao plano de paz dos Estados Unidos. E como um programa ensina comunidades da Amazônia a criar artesanatos com resíduos de pescado. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas.
Subiu para 5 o número de policiais mortos na mega operação Contenção em outubro nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O agente Rodrigo Vasconcelos Nascimento, lotado na 39ª Delegacia de Polícia, Pavuna, morreu no final da madrugada de hoje no Hospital Copadó, em Copacabana, na Zona Sul, após 20 dias internado. Um drone da polícia chegou a registrar quando o grupo onde Rodrigo estava foi alvo de disparos de traficantes no alto da Serra da Misericórdia, naquele 28 de outubro. A Polícia Civil chegou a pedir doações de sangue para Rodrigo e outros 3 colegas internados. Além dele, 117 traficantes e 4 policiais foram mortos, num total agora atualizado de 122 óbitos. O governo decidiu liberar 644 milhões de reais em despesas que já estavam congeladas neste ano. Com isso, a contenção de gastos no orçamento de 2025 cai de 8,13 bilhões de reais para 7,7 bilhões. Esse impedimento vale tanto para despesas obrigatórias como discricionárias, ou seja, não obrigatórias. A decisão foi publicada no relatório de avaliação de receitas e despesas do 5º bimestre de 2025, divulgado na noite de ontem. O documento atualiza a projeção para as contas públicas até o fim do ano. A liberação de despesas foi causada por uma redução na projeção esperada para os últimos meses de 2025. A liberação só não foi maior porque o governo passou a colocar fora da meta fiscal gastos na área de defesa. Além disso, houve um aumento na projeção de déficit nas estatais, que estava com a previsão de 6,2 bilhões de reais, e o rombo subiu para 9,2 bilhões. Um acidente entre um ônibus e um caminhão na madrugada de hoje na rodovia dos Bandeirantes, em Pirituba, a zona norte de São Paulo, deixou 44 feridos. 7 chegaram a ficar presos nas ferragens. O ônibus bateu na traseira do caminhão, que estava parado no acostamento. Havia 49 passageiros. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, dessas 44 pessoas feridas, 4 tiveram ferimentos graves e 6 de média gravidade. Outras 34 tiveram ferimentos leves. As vítimas foram removidas para hospitais próximos. 5 pessoas estavam bem e não precisaram de atendimento. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou o plano de paz dos Estados Unidos para o fim da guerra com a Rússia. O presidente Donald Trump disse ontem que vai aguardar até a próxima quinta-feira uma resposta do governo ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou nesta sexta-feira o plano dos Estados Unidos para pôr fim a quase 4 anos de guerra com a Rússia. Em uma mensagem à nação, o líder ucraniano afirmou que não trairá seu país. Neste momento, estamos vivendo um dos tempos mais difíceis da nossa história. A pressão sobre a Ucrânia é uma das mais intensas. A Ucrânia pode enfrentar uma escolha muito difícil, ou a perda da dignidade, ou o risco de perder um parceiro-chave, ou os 28 pontos complexos, ou um inverno extremamente rigoroso, o mais severo, com riscos adicionais. Os 28 pontos citados fazem parte do plano apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar o conflito. Em sua mensagem, Zelensky afirmou que vai apresentar argumentos, persuadir e propor alternativas para Washington, de modo que a Rússia não possa dizer que a Ucrânia não quer a paz, que é a Ucrânia que está atrapalhando o processo, ou que a Ucrânia não está pronta para a diplomacia. Pouco depois, segundo uma fonte de Kiev, o presidente ucraniano conversou sobre o plano com o vice-presidente americano, J.D. Vance. Ele também entrou em contato em caráter de urgência com líderes da França, Alemanha e Reino Unido, seus principais aliados europeus. Acabei de ter uma ligação com o presidente Zelensky, juntamente com o presidente Macron e o chanceler Merz. E essa foi uma oportunidade para expressarmos mais uma vez nosso apoio à Ucrânia e ao princípio que é muito importante, que é que todas as questões relacionadas à Ucrânia devem ser determinadas em última instância pela Ucrânia. Na África do Sul, onde participa da cúpula do G20, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que não sabe do que se tratam os planos de paz, destacando que o documento foi apresentado através da imprensa e que não tem conhecimento do seu conteúdo oficialmente. For us, as UN, the criteria of any peace plan are always based in the... Para nós, como ONU, os critérios de qualquer plano de paz são sempre baseados nos valores da Carta e no direito internacional.
E, obviamente, para nós, uma solução de paz para a Ucrânia que esteja em conformidade com esses princípios também obedeceria às resoluções da Assembleia Geral, que indicaram claramente que a integridade territorial da Ucrânia e, de modo geral, ao redor do mundo, a integridade territorial dos Estados deve ser respeitada. That the territorial integrity of the Ukraine and in general around the world, the territorial integrity of states must be respected. Em entrevista nesta sexta-feira, Trump fixou o dia 27 de novembro, próxima quinta-feira, como prazo para que a Ucrânia lhe dê uma resposta sobre seu plano para encerrar a guerra no leste europeu, que exige que Kiev ceda territórios ocupados à Rússia, renuncie à adesão à OTAN, reduza suas forças armadas e organize eleições, entre outras medidas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira na Casa Branca que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky terá que gostar do plano americano para encerrar a guerra com a Rússia, que prevê a cessão de territórios por Kiev, entre outras medidas. Ele terá que gostar e, se não gostar, então eles que continuem brigando. A afirmação de Trump foi feita horas depois de Zelensky rejeitar o plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia, que já dura quase 4 anos. O líder ucraniano afirmou que não vai trair seu país, mas admitiu que a pressão sobre a Ucrânia é uma das mais intensas. Zelensky também entrou em contato em caráter de urgência com líderes de França, Alemanha e Reino Unido, seus principais aliados europeus. O texto apresentado por Washington à Ucrânia contempla a cessão das regiões administrativas orientais de Donetsk e Luhansk a Moscou. Além disso, exige que Kiev renuncie à adesão à OTAN, reduza suas forças armadas e organize eleições. Antes de Zelensky se pronunciar sobre o plano americano para o fim da guerra contra a Rússia, Trump tinha fixado o dia 27 de novembro, a próxima quinta-feira, como prazo para a Ucrânia dar uma resposta sobre a proposta de paz articulada pelos Estados Unidos. A Colômbia apreendeu o maior carregamento de cocaína da última década. Foram 14 toneladas confiscadas em seu principal porto do Pacífico. O governo colombiano anunciou nesta sexta-feira a maior apreensão de cocaína da última década, com 14 toneladas confiscadas em seu principal porto do Pacífico. A descoberta no país que mais produz cocaína no mundo ocorre em um momento em que a Casa Branca pressiona o presidente colombiano Gustavo Petro por meio de sanções financeiras e pela retirada da Colômbia da lista de aliados na guerra contra o narcotráfico. A droga, armazenada em dezenas de sacos de 50 quilos dentro de um galpão, estava camuflada em uma mistura com gesso. Para identificar a cocaína, a polícia utilizou cães farejadores. A operação foi realizada no porto de Buenaventura, um ponto estratégico de saída da cocaína produzida na Colômbia e alvo de disputas entre gangues rivais. Petro é crítico da estratégia antidrogas do presidente americano Donald Trump e rejeita os bombardeios que o republicano autorizou contra lanchas supostamente carregadas com droga no Caribe e no Pacífico. O presidente de esquerda considera esses ataques execuções extrajudiciais. Um programa de aproveitamento de resíduos de pescado desenvolvido pela Secretaria de Pesca do Estado do Amapá está ensinando comunidades da Amazônia a criar artesanatos com resíduos de pescado. Veja na reportagem de Elisiane Victória. Ribeirinhos do Amapá estão aprendendo a transformar resíduos de peixes em artesanato. A iniciativa busca gerar renda e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental nos rios da Amazônia. A iniciativa faz parte do Programa de Aproveitamento de Resíduos de Pescado, criado pela Secretaria de Estado da Pesca e Arquitetura. O projeto segue o modelo de economia circular. A proposta é que resíduos do pescado, antes descartados de forma irregular, sejam reaproveitados. Gelis, para o Jornal Mundial. Vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Marcelo. Oi, Vitória. Boa noite para você, para o João Pedro e boa noite para você. A região norte segue com muito calor, sensação de abafamento e chuvas frequentes. Amanhã, áreas de instabilidade ganham força sobre o Amazonas e o estado do Pará, trazendo pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas e ventos ainda mais fortes.
Em Manaus, o dia começa com 24 graus e a temperatura sobe bastante ao longo do dia, chegando aos 32 graus. Destaque para o estado do Pará, onde acontece a COP30, que deve receber chuva mais forte no fim da tarde. Em Belém e no litoral norte, há risco de trovoadas e rajadas de vento. Na região nordeste, dia de sol e muito calor, predominante e ventos moderados soprando do oceano para o continente. O tempo firme prevalece em boa parte dos estados. Em Salvador, na Bahia, a temperatura varia entre 25 e 31 graus. Tarde ensolarada e possibilidade de garoa leve no início da noite. O destaque fica para o estado do Ceará, que terá calor intenso tanto na capital quanto no litoral oeste. Em Fortaleza, capital do Ceará, sol forte ao longo do dia, com previsão de 26 graus de mínima e 32 de máxima. Já em Camocim, o dia será ainda mais estável. Temperaturas variam entre 25 e 31 graus, com a sensação térmica chegando perto dos 34 ao meio-dia. O centro-oeste brasileiro será marcado por sol forte, temperaturas elevadas e baixa umidade. O tempo seco deve predominar entre Goiás e Mato Grosso do Sul. Em Brasília, capital federal, a mínima fica em torno dos 18 graus e a máxima chega aos 30. Durante a tarde, a umidade relativa pode cair bastante, ficando abaixo dos 30%. O destaque da região é Goiás, que terá a sensação térmica ainda mais alta, especialmente no interior do estado. Na região sudeste, o tempo deve ficar mais variado. Amanhã começa com nebulosidade, principalmente no litoral paulista e fluminense. Em São Paulo, a temperatura começa com 17 graus e sobe até os 26 no período da tarde. O destaque fica para o estado de Minas Gerais, onde o calor aumenta mais do que nos demais estados da região. No norte de Minas e no Triângulo Mineiro, as temperaturas podem se aproximar dos 33 graus. A região sul será a área com maior mudança no tempo. A aproximação de uma frente fria traz nuvens carregadas, chuva e vento mais intenso para a região, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Porto Alegre, a mínima será de 14 graus, com máxima no máximo de 22. O destaque da região é Santa Catarina, onde a chuva deve ser persistente durante todo o dia, inclusive nas áreas da Serra e do litoral. Um bom domingo a todos, Vitória e João Pedro. Obrigada, Marcelo. Tenha um ótimo domingo. Comunicamos que amanhã não haverá revista do domingo. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um ótimo domingo. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.